Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre Xamarin Forms. E a nossa aula de hoje é especial, porque a gente está dando continuidade àquele projeto do hotel, que estava horroroso, estava muito feio. E nessa aula a gente vai estudar como que a gente consegue, né, deixar a aparência dele mais agradável. Vamos dar uma olhada como que ele estava antes. Estava assim, ó, desse jeito. Minha estadia era a tela inicial, onde a gente fazia a contratação da hospedagem. A gente já conversou na aula anterior dos comportamentos dessa tela. E clico em calcular minha estadia, depois de selecionar um monte de coisa, e eu chego aqui, né? Vamos dizer assim, num relatório do que vai ser a minha estadia, né? Num sumário, num extrato, enfim. Qual que é o nosso objetivo hoje? É deixar tudo isso mais amigável. Vamos voltar aqui. Vamos olhar a estrutura do nosso projeto. No projeto comum, o model está aqui, não mexi em nada, belezinha. Nas views, editei muitos arquivos XAML. Os arquivos de comportamento eu nem mexi, nem precisei. E editei os meus estilos aqui no app.xaml. Além disso, e isso vai ser a grande novidade da aula de hoje, eu fiz algumas edições aqui no projeto do Android. Eu vou começar mostrando primeiro o resultado final para você entender por que eu tive esse trabalho todo. Então, olha só, deixa eu colocar aqui para a gente fazer o antes e depois. Né? Deixa aqui e aqui. Muito bem. Está aqui como era e ficou assim. Vamos colocar do ladinho aqui. Ó. Então, o que eu modifiquei? Quando a gente olha assim, como a gente vai identificar os elementos que mudaram? Vamos começar pelo mais fácil. Fonte customizada, então mudei aqui cálculo da diária. Troquei a cor, né? Eu adotei essa cor verde oliva. Aqui embaixo eu adotei um estilo de botão. Outra coisa super importante foi aqui ó, no Date Picker. Quando a gente clicava, ele estava aquele padrão do Android. Então era rosa e tudo mais. Agora eu já troquei também para o verde oliva aqui. Então meus botões também estão no padrão verde oliva. Eu já consegui fazer uma certa customização. E isso aí. Embora tenha alguma coisa errada aqui. Deixa aqui. Bom, enfim, depois eu dou uma olhada nisso. Aqui minhas costumes. Ah, por isso. Não está funcionando o binding, né? Preciso dar um refresh no meu projeto. Deixa eu aproveitar e dar o refresh. Eu até achei estranho que aquelas validações de data que a gente fez não estava pegando. Né? Vamos dar o refresh aqui. Que você já sabe, quando a gente está editando os arquivos XAML, a gente dá Ctrl S, ele faz o hot reload. Aqui a atualização dinâmica, eu não sei como isso está em português, vamos ver aqui. Recarga dinâmica do XAML, né? E a gente perde alguns conteúdos que estão carregados dinamicamente. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Agora sim, ó, a validação voltou a funcionar. Então, hoje é dia 10 de junho, eu só consigo fazer check-in no dia 10 de junho para frente. Vou fazer um check-in no dia 17. Ele já mudou aqui ó, o meu checkout para no mínimo dia 18. Agora ele marca que é dia 10, mas eu não consigo clicar. Então, dia 25. Isso a gente conseguiu mudar. Então, na seleção do quarto, a gente não consegue customizar muita coisa, né? A gente fica preso nos padrões dos Android, mas o botãozinho aqui trocou a cor. E nas quantidades, a gente discutiu muito também sobre a customização do elemento setter. A gente é bem travado nele, a gente consegue mudar bastante coisa do setter, então infelizmente a gente tem que deixar o botão cinza. Ou a gente parte para elementos customizados, que aí você vai precisar avaliar se vai compensar todo o esforço em prol do design. Você vai demorar um tempinho. Você poderá achar isso pronto, né, como um pacote nugget, ou algum bom samaritano vai disponibilizar o código de um setter customizado, mas aí você vai ter que avaliar no seu projeto se vai compensar você investir esse tempo buscando esse detalhe de design. Bom, vou clicar agora em calcular estadia, né? Só para a gente ver como ficou a outra aqui, né? Tá aqui, ó. Então,
que mudou principalmente? A gente deixou de maneira geral mais agradável. E a gente usou um elemento aqui, que é o frame, que a gente tinha usado naquele nosso app de login. Né? No login simples, a gente usou um frame e a gente reaproveitou aquele conceito aqui para dar um detalhe um pouco mais sofisticado para o nosso app. Então, calcular estadia e está aqui, né? Detalhes da estadia. Vamos dar uma olhada no que mudou, né? Os elementos permanecem essencialmente os mesmos, ó, detalhe da estadia, eu só troquei o texto, o total de área, né? O quarto eu puxei aqui para cima, numa fonte customizada também. Quantidade de adultos e crianças eu também coloquei dentro de um frame aqui, um pouquinho mais destacado. E sintetizei aqui, check-in, check-out, a quantidade de dias da estadia, igual a gente tinha aqui, e o valor total da estadia. Bom, o que demorou mais tempo para fazer? Demorou mais tempo para fazer a parte de design ficar bonita do que para programar os comportamentos da interface. Como a gente usou o link e aquelas outras coisas. Então, quando a gente vai produzir um app, a gente vai gastar a maior parte do tempo, de fato, no front-end, na interface. Porque construir a API REST do lado do servidor não vai te consumir tanto tempo. As classes de domínio, os comportamentos gerais não vai te consumir tanto tempo. A maior parte do tempo realmente vai ficar na interface, vai ficar no front-end, tá? Pelo menos essa é a experiência que eu tenho com os meus clientes o tempo todo. E aí? Então vamos dar uma olhada no código, né? Vamos vir aqui. Deixa eu minimizar. Então, bom, antes de minimizar, vamos começar aqui. Como que eu fiz para trocar a cor padrão do Android, né? Que eu customizei a cor. Vamos dar uma olhada aqui no projeto do Android. Vou até minimizar o projeto comum. Começar pela pastinha Assets. Aqui na pasta Assets, eu tenho essa fonte customizada, que aí você já sabe como customizar a fonte. A gente viu lá no app da Lanterna, que é a Corret. Beleza, tá aqui, usei ela, né? É essa fonte que aparece aqui, sai daqui, esse cálculo da diária, qual a acomodação. Então, é essa fonte aqui, Corret. Pega lá no Google Fontes. Até aqui, tranquilo. Aqui em Resources, o que a gente fez, né? A gente não colocou nenhuma imagem, por isso que o Draw Label aqui está vazio. Mas aqui em Values a gente tem uma coisa interessante. A gente tem dois arquivos XML, que é o arquivo Colors e o arquivo Styles. Deixa eu abrir o arquivo Colors. Aqui no arquivo Colors a gente define algumas cores padrões do sistema, né? A gente sempre tem disponível a Launcher Background, né, que são algumas cores do funcionamento do Android, geralmente da Splash Screen e do ícone. E aqui até vai valer a pena eu voltar para a telinha inicial aqui do nosso emulador para mostrar esse detalhe. Ó. Tá vendo? Ó, todos os ícones do Xamarin aqui, eles estão brancos no fundo. O nosso Aula 9 Hotel, ele está com verde oliva, por causa dessa definição que eu fiz aqui. A mesma definição que eu fiz na cor de ênfase, né, por assim dizer, que eu usei justamente essa cor aqui. Essa cor, esse código hexadecimal, é o mesmo código que a gente usa, deixa eu voltar aqui, nessa definição aqui. Cadê? A Dark Olive. Então, quando a gente usa esse nome de cor, no caso aqui é o botão verde, né? Eu falei que a cor de fundo dele vai ser Dark Olive. Dark Olive é a cor escrita, né? Por assim dizer. O valor correspondente em hexadecimal é esse daqui. E isso a gente está olhando dentro do projeto Android, lá na pasta Resources, na pasta Values, Colors. Só que além de alterar alguma coisa no Colors, aqui em Styles eu posso customizar uma infinidade de outras coisas. Então eu posso, além, né, de definir novamente aqui a cor primária, né, que é a cor do fundo de alguns lugares, eu vou alterando aqui. Eu posso alterar a tonalidade, né, esse Primary Dark eu também posso mudar, no caso aqui eu não mudei, e eu consigo customizar outras coisas aqui, né.
eu posso ocultar ou mostrar barras. Então, toda essa definição aqui é aquela definição que está na documentação do Android. O que a gente tem que tomar cuidado é que o Color Primary ele costuma aparecer em vários lugares, porque são vários contextos diferentes. Aqui, ó, eu estou no tema base. E aqui embaixo eu já estou em App Compact Dialog Style. O Dialog Style, no caso, vai ser aquela partezinha do Date Picker, tá? Quando você está aqui no app e clica para selecionar a data, esse Dark Olive aqui muda essa corzinha aqui. Então você consegue chegar nesse nível de customização só alterando o arquivo XML. Então perceba que é uma dica bem simples e que é extremamente útil quando a gente está desenvolvendo o front-end do nosso aplicativo, né? Para a gente deixar as cores um pouco mais harmoniosas. A gente já discutiu isso em sala, né? Eu sei que a customização do front-end no Xamarin aparentemente é um pouco travada. Eu falo aparentemente porque pode existir algum recurso que eu não conheço. Agora eu estou um pouco mais dedicado a tentar colocar um pouco mais de animações nas telas, deixar um pouco mais dinâmicas. Só que a gente tem que lembrar que, ao contrário de outras plataformas como o Native React, por exemplo, essas plataformas elas não são de fato nativas. Então, é nativo só no nome. Ela é uma espécie de container web rodando dentro de alguma coisa que encapsula um aplicativo. E se você já desenvolve para web, você sabe que é muito mais flexível, muito mais dinâmico, né? Quando a gente está trabalhando com JavaScript, a gente consegue produzir front-ends muito mais elaborados, em detrimento de usar funções extremamente nativas do telefone. Além do setup, né? do APK e do IPA fica um pouco maior. Então você vai ter que pesar se vai valer a pena você investir tanto em front-end ou você está mais focado em funcionalidade do que em beleza, né? Aí vai depender da estratégia que você vai seguir no seu projeto. O que eu recomendo você fazer? Aprender os dois. Então, aprenda Xamarin Forms, sabe que a tecnologia existe, que você consegue desenvolver muito rápido simultaneamente para iOS e para Android e que fica pronto. Se o seu cliente for muito exigente com a questão de design ou for um projeto com requisitos muito específicos de design, aí você pode considerar o Native React como uma opção viável. Ok. Vamos dar uma olhadinha agora então no nosso código-fonte do projeto comum. A gente vai ter aqui no projeto comum em views, né? A gente já começou a dividir um pouquinho em camadas para ficar mais organizado, né? E fica bem mais bonito, né? Quando a gente olha assim, ó, tudo nas camadas, tudo certinho, né? Sem aquele monte de arquivo sobrando aqui. Eu só visualizo o que eu realmente preciso ver, né? Então vamos dar uma olhada aqui na tela inicial, que é a contratação da hospedagem. Deixa eu minimizar aqui. Então, vou deixar ele paralelo aqui. Aí. A gente tem o título aqui da Content Page. Então, minha estadia está aqui, belezinha, né? O fundo geral da página eu defini aqui como Dark Olive também, né? Para a gente já ir acompanhando tudo. Aí, essa borda arredondada branca, ela aparece aqui, ó, que é esse frame. Então, o corner radius, ele deixa a borda arredondada e o background é o FFF, aqui em hexadecimal. Para fazer essa bordinha na beiradinha aqui, como a gente já fez em outros aplicativos, eu usei uma margem e para não ficar tudo muito colado aqui, ó, no caso do botão, eu dei um padding interno. Dentro do frame, como eu vou ter vários elementos, eu preciso declarar um stack layout. Então, eu declarei meu stack layout, pedi para ele ficar centralizado, dependendo se o celular for muito comprido, porque celular muito telha, a gente tem um espacinho bacana aqui, né? Então, cálculo da diária, a cor, estou chamando um estilo estático que eu defini, você já sabe como que eu defini essa fonte personalizada aqui lá da lanterna, mesmo procedimento. Logo abaixo eu defini uma grid, e aqui já, bom, vale a pena comentar que eu mudei muito da estrutura do layout, que estava muito travada em grid. Aqui eu dei uma mesclada, então eu estou usando um pedaço que é stack layout, um pedaço que é grid, e eu vou te mostrar por quê.
Quando a gente olha aqui essa grid, o que eu coloquei dentro dela? Eu coloquei 3 colunas e 2 linhas. O que tem aqui dentro? Ó? É os steppers. Então, por exemplo, eu tenho aqui um label adulto, outro label para mostrar a quantidade de adultos e um stepper, que é um conjunto de 2 botões. Né? Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Tá? Isso aqui é um componente só. Apesar de parecer 2 botões, é um componente só, o stepper. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Eu usei a grid aqui porque para eu organizar em colunas é muito mais fácil. Então, o que eu segui aqui? Ó? Os labels eu coloquei coluna 0, onde aparece a quantidade dos adultos. Aliás, linha 0, né? E coluna 0. Está na linha 0 também e está na coluna 1. Então, linha 0 é a primeira linha. Coluna 0 está aparecendo adultos. Coluna 1 está aparecendo 2. E na coluna 0, na coluna 1 aparece os 2. E na coluna 2 está o stepper. Aqui a gente tem o binding context que eu já expliquei na aula passada, qual está sendo o funcionamento, por que esse 2 está aparecendo aqui, né, usando o xReference. E só, né? Isso não mudou nada. Só coloquei um comentário aqui para não me perder quando for dar manutenção, né? Então, esse conjuntinho de 3 aqui é labels e steppers dos adultos. Então, é isso aqui. E esse outro conjuntinho de 3, 2 labels e um stepper, é para mudar as crianças. Então, isso aqui está fechadinho. Tudo isso encapsulado dentro de um grid. Ó. Então, o grid está encapsulando o quê? Posso vir aqui, ó, minimizar isso, tá? Esse grid está encapsulando só esse pedaço aqui. Eu não preciso usar o grid para compor o layout inteiro. E aqui eu coloquei outro stack layout que começa logo abaixo aqui, ó. Aí eu começo qual a sua acomodação, tá? Então é esse texto aqui. E logo abaixo dele um picker para selecionar qual quarto que eu quero, tá? Aqui o picker, sem não mudei nada em funcionalidade dele, só acertar isso aqui, né? Eu sou uma pessoa extremamente chata com isso, gosto de deixar o código bem bonitinho, porque eu me agradeço no futuro de fazer isso. E olha só, e embaixo do picker eu tenho o selecione período, então esse daqui. E aqui eu já mudei um pouco, ó. Vamos dar uma olhada aqui no conceito que eu utilizei. Eu usei um stack layout, só que a orientação dele é horizontal. Por que eu usei a orientação horizontal? Para aparecer o check-in do lado do date picker, tá vendo? Check-in, aí do lado dele tem o date picker. Se eu não tivesse usado horizontal, esse date picker ia aparecer aqui embaixo, porque afinal de contas o stack layout é um embaixo do outro. Quando a gente muda a orientação, ele coloca um do lado do outro. E se você observar, eu tive que declarar 2 stack layout. 2 stack layout horizontal, um para cada conjunto. Um para o check-in e o outro para o check-out. Tá? Feito isso, o que eu fiz? Aqui embaixo só coloquei nosso botão, um verde oliva mais bonitinho, para funcionar tudo legal. Então vamos mandar reiniciar, porque eu esqueci, eu salvei e ele não vai mudar. Enquanto ele vai reiniciando a compilação aqui, vale observar uma coisa. Ó. Aqui nos Date Picker, né, que tem esse conjunto do Date Picker, eu fiz uma outra coisa aqui. Ó. Então, ó, trava não, filho. Então aqui é o check-in e aqui é do checkout. Se você olhar o check-in e o checkout, eles estão dentro do mesmo stack layout. Dentro desse stack layout também tem um label, o picker e o aviso aqui de qual acomodação. Então olha só, vamos minimizar aqui. Aí a gente consegue observar praticamente a tela inteira, né? Deixa eu descer isso aqui. Vem para cá também. Isso. Isso aqui é a composição de toda a nossa página. Ó. Então, dentro do frame, que deixa a borda arredondada, começa o meu stack layout. Então, o texto, o título, né, da página em si, o cálculo da diária. Aí tem uma grid só para organizar em 3 colunas. E é por isso que eu usei a grid, eu usei 3 colunas. Né? Se fosse só 2, eu optaria por usar o stack layout em horizontal, igual eu fiz aqui. E aqui embaixo o botão.
Então, perceba que é um layout que misturou, né, muitos conceitos, bastante coisa, e a gente conseguiu produzir um resultado bem agradável até, né? Vamos aumentar aqui, né? Vou pegar essas coisinhas e a gente passa para a próxima página. O que eu fiz? Ah, que bom que é a validação, né? Legal. Depois eu salvo, vai estar recarregando toda hora. Muito bem, muito bem. O que é isso aqui, meu Deus? Agora sim. Muito bem, né? Detalhes da estadia. Então, primeira coisa que a gente vê, aqui eu adotei o fundo branco. Deixei o fundo do app branco, eu não coloquei aqui, né? Aí, para separar aqui da beiradinha, eu declarei um padding logo aqui no Content Page. E logo abaixo já coloquei o título, usei o data binding aqui do path, do quarto descrição, você já sabe como isso funciona. E aqui, o que eu fiz? Não mudei muita coisa, né? Então tem um stack layout, aí eu tenho outro stack layout aqui, que é uma orientação vertical. Na verdade, essa orientação nem precisava, né? Basta tirar ela aqui, não está fazendo muita diferença. Aqui eu usei o esqueminha do stack layout. Eu declarei esse stack layout porque eu estou empilhando várias coisas, né? Espera aí, já sei porque eu usei isso daqui. É por causa desses espaçamentos aqui. Tá? Então, título, subtítulo, eles são praticamente iguais, né? Até podia ter pego esse montão de coisa aqui como é que é o termo em português? Eu ia falar o wrap, né? Mas a gente podia ter agrupado todos esses atributos num estilo. Então não precisaria estar escrevendo tanto aqui, deixaria isso mais enxuto, como vocês sabem que eu gosto de deixar o código. Então tá aí uma coisa para fazer. Só deixaria a propriedade font size que muda, né? O de cima é 40, o de baixo aqui é 30. O resto é igual. O que mais que a gente pode fazer aqui, ó? Aqui embaixo, nesse primeiro frame, você já está ficando esperto que isso aqui é um frame, né? O que eu fiz? Eu usei o mesmo esquema do layout, do stack layout horizontal, e aí eu coloquei adultos e crianças, e aí eu usei vários recursos de data binding aqui, de estilos estáticos para deixar o código mais enxuto, e como você é uma pessoa esperta, já percebeu que quanto menos linhas de código, mais conceituais e complexas essas linhas de código tendem a ser. Então, aprenda bem os conceitos para você escrever menos, né? Trabalhar mais com o intelecto e menos com os dedos. Aí, então, adultos, né? Label campus, é isso daqui. E do ladinho aqui eu tenho a quantidade de adultos com data binding aqui, ó, certo? Mesmo esquema aqui para as crianças. Até aí, belezinha, nada de muito novo. E embaixo eu tenho outro frame, que eu usei para separar dois conjuntos de informações, né? Achei que ficou mais organizado assim. Como eu tenho três colunas, ó, check-in, check-out e estadia, também usei uma grid aqui. E aí, o que eu fiz? Declarei três conjuntinhos, ó, repara que eu colei um label no outro, a fim de organizar. Eu deixei um espaço no meio para separar. Então, esse conjunto que eu selecionei agora é o check-in. Então, é um text com check-in aqui em cima. E logo abaixo, só mudando a linha, ó, um é linha 0, outro é linha 1, eu coloquei o valor. A gente estava com aquele problema na aula passada, que era aqueles valores estranhos. Então, eu usei novamente o string format aqui para formatar a data. Então, eu deixei aqui, ó, 10/6/2020, 18/6/2020. Aí já resolveu aquele empecilho de ficar aquela data estranha e tudo mais. Aqui em estadia, a gente faz aquela conta, né? Você já sabe qual que é, né? Que é a quantidade de dias que a pessoa vai ficar hospedada. E, por fim, eu usei um label um pouquinho diferente aqui, que é um label que a gente nunca tinha usado antes, que é um label multiformatado, que é uma opção que poderia ser usada em vários lugares aqui e a gente não tinha usado ainda, né? Que é o seguinte, é um label e dentro desse label eu tenho um elemento chamado span. O que o elemento span faz? São vários textos formatados de maneira diferente dentro do label. Então o que eu fiz aqui? Declarei um label. Então, ele tem uma formatação aqui em cima, que ela é uma formatação geral para todo mundo. Aí, dentro de cada span, eu coloco as especificidades que eu quero. Então, como que eu faço isso?
declaro o label, declaro os atributos comuns, fecho aqui, ó. Aí, dentro do elemento label, repara que ele abre aqui, tá vendo? Ele abre esse pedaço aqui e fecha aqui embaixo. Aí, dentro do label, eu declaro label.formatedText. Isso aqui como uma espécie de atributo do elemento label. Aí, dentro do formatedText, ele recebe um elemento formatedString. Então, eu abro o formatedString aqui e fecho o formatedString aqui. O que eu posso colocar dentro do formatedString? Eu posso colocar vários spans. Tá aqui os spans. Ó. No primeiro span, o que eu falei? Eu falei que ele vai ser dark olive green, né? Nosso verde musgo, e vai ter o textinho total da hospedagem. No outro span, eu já deixei a coisa um pouquinho mais complicada, porque o texto dele está vindo de data binding, né? Valor total, e eu estou usando o string format para colocar isso em valor monetário português brasileiro. E aí eu coloco ele como negrito, deixo a fonte um pouquinho maior, né? A fonte padrão é large, aqui eu falo que ela é title, então ela é maior que a large. E aqui eu mudei a cor, a única cor que eu mudei em todo o app, né? Que eu sempre usei o verde e o branco. Aqui eu usei o vermelho, né? Para destacar quanto que isso vai custar para o cara. Talvez não seja uma boa estratégia do ponto de vista de marketing, né? Mas aqui já ficou bem legal. Em termos de design, talvez, né? Eu não sou designer, então designers, por favor, comentem. E é isso, né? Nosso botão voltar aqui, seguindo o botão verde, aquele estilo que eu criei anteriormente. Da criação de estilos, você já sabe como funciona, então nenhum segredo. Bom, vamos falar uma coisa, né? Até nesse ponto aqui, você já percebeu que a gente conseguiu misturar vários conceitos que a gente viu em outras aulas e poderia ter adicionado mais, né? A gente poderia ter colocado imagens aqui para ver como que ia ficar. Esse app do hotel dá para a gente aumentar um pouquinho mais a complexidade dele. Embora eu não pretenda mexer mais com esse projeto, eu acho que ele já está bom do jeito que está. Né? Se a gente for mexer com padrão de projeto, a gente tem que editar códigos que a gente já fez. Talvez não seja o processo ideal de aprendizado. Né? Nas próximas videoaulas a gente vai começar a mexer um pouquinho mais com os menus. E aí a gente consegue, vamos dizer assim, aumentar um pouco mais a complexidade, tratando de outro assunto, e vai ficar bem legalzinho, tá? Então, espero que você tenha gostado, obrigado e até a próxima.